Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nós Marciana. Esse projeto que eu tô mostrando agora é de uma casinha que eu mostrei um tempo atrás nas redes sociais. Tem tranquilamente umas 10 horas só de eu fazendo a parte da madeira, que eu desenhei tudo à mão, pra depois fazer o baking lá no Substance Painter. Obviamente eu cortei boa parte, porque seria muito chato de ver. Mas basicamente eu fiz primeiro uma blocagem lá no Maya, planejei de acordo com uma referência que eu encontrei, coloquei lá no ZBrush e fui usando o Crease para conseguir aumentar o número de subdivisões sem perder a forma original. Aí eu fui modelando ali, colocando as linhas na madeira e dependendo da área eu fui deixando as bordas um pouquinho mais suaves. E fui mascarando uma parte, revelando outra, e para poder não alterar as áreas que eu não queria. E assim foi boa parte da casinha, certo? Ela tem muitas áreas de madeira, tem essas colunas que eu tô mostrando agora, tem os detalhes das janelas. No caso da janela eu ainda consegui duplicar, né? Eu dupliquei uma que eu fiz e fui colocando nas outras e dando uma alteraçãozinha leve para ela não ficar exatamente igual. Mas no geral foi isso. Como eu queria dar um ar um pouquinho mais rústico, eu fiz questão de pegar as bordas e dar uma desbastada nelas, para elas não ficarem aquela borda muito viva, muito marcada, que deixa muito artificial. Nessa parte da calçadinha, eu queria uma cara um pouco mais orgânica. Então eu cheguei a tentar fazer umas pedrinhas quadradinhas que eu repeti, mas não era muito bem o que eu queria. Então eu usei o Noise do ZBrush e apliquei uma textura de repetição de pedrinhas. Aí eu consegui um pouco mais de detalhe. Repara aqui que eu editei bastante tamanho para ficar do jeito que eu queria. Aí eu apliquei na malha e depois eu fui usando isso como base para poder deixá-la um pouquinho mais irregular. Então vocês vão ver que eu faço umas máscaras nas bordas. Tentei usar o Cavity para fazer isso, mas eu tive que dar uma ajustadinha na mão. E depois de fazer isso, eu fui desenhando um pouquinho por cima. Eu usei o Noise lá atrás para aplicar a textura. Aí depois que eu apliquei as alterações na malha, eu consegui aplicar um segundo Noise para poder dar uma variação nas pedrinhas. Afinal, as pedrinhas não são 100% retas, nem combinaria muito com o estilo que eu quero. Então eu aproveitei para dar essa alteradinha. A parte da chaminé, que é com pedras, foi bem parecida com a calçada. Eu apliquei uma repetição, né, usando Noise, apliquei na malha, aí eu usei máscara para poder fazer a parte que tá para dentro não ser alterada. Aí eu passei, dei umas pinceladas por cima em algumas áreas. Nesse caso eu quis fazer um pouco mais à mão para poder dar um pouco de variação. Teve partes que eu tive que fazer a máscara na mão mesmo, não teve jeito. E depois de fazer essas variações, eu fui refinando.
Aí não teve jeito, foi um trabalho de paciência, foi mascarar algumas áreas, revelar outras, usar vários pincéis para ficar um pouquinho mais facetado de um jeito orgânico. E assim foi algumas horas. Essa parte foi gravada em live, por isso que a gente tá com a nossa mascote ali, a bonequinha. E o que eu fiz antes dessa etapa que a gente tá vendo agora foi separar toda a malha no Maya, né? Eu coloquei tudo nomeado certinho, exportei do ZBrush com o nome correspondente e eu fui fazendo baking de tudo. Então todas as texturas de madeira que eu fiz antes estão aí agora. No caso dessas trepadeiras que estão subindo pela casa, eu fiz primeiro a malha bem retinha, né, no Nomad para Android. Fiz o baking em planos bem retinhos e eu usei para aplicar aí na textura, tá? Então é só uma textura que eu fui ajustando, ela não chega a ter uma repetição certinha, mas aí aqui o que a gente tá vendo no Substance Painter é isso já consertado. Então é bem leve, mas fazendo uso de camadinhas e ajustando bem, elas ficaram muito boas. As plantinhas e as árvores que vão aparecer depois, eu fiz de acordo com o tutorial que eu achei, que eu vou colocar na descrição aqui embaixo, porque ele já explica muito bem, não tem por que eu fazer tudo de novo. Meu processo é basicamente, vou lá, aplico o material básico que eu tenho, que tem algumas coisas já úteis para usar, que tem questão de máscara de borda e tudo mais. E daí eu vou colocando as cores que eu quero depois. No caso das trepadeiras, eu já fiz o baking colocando as folhinhas e os galhos em materiais diferentes. Então nisso eu já tenho o ID. Tendo ID, eu já posso usar como máscara, então eu não tive que ficar me preocupando em pintar na mão o que era folhinha, o que era galinho. Eu usei isso e já apliquei rapidão.
No telhado eu tentei algumas soluções. Eu tentei fazer os bloquinhos do ZBrush, duplicar, tentei fazer no Maya. Nenhum deles ficou muito bem como eu queria. Então eu fiz a textura no Photoshop mesmo. E eu apliquei como repetição no Substance Painter. Eu tive que fazer a máscara de novo em várias áreas, porque o sentido das telhas mudavam. Mas eu senti que isso funcionou bem.
É isso, pessoal. Me esforcei para não deixar uma coisa muito longa, mas esse foi o resultado final. Repare que eu deixei a base redondinha, coloquei alguma animação nas árvores, coloquei umas folhas caídas, umas pedras, para deixar mais interessante. Muito obrigada a quem viu o vídeo todo. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu mostre mais detalhes de alguma etapa, só colocar nos comentários ali embaixo. E até a próxima!